mais um assunto local. E aí eu gostaria que vocês fossem bala no alvo aqui, hein? Vamos lá, todo mundo ser bem rápido e assertivo nessa aqui. A proposta da Prefeitura de Maringá para o pagamento de 66 milhões como indenização à empresa de ônibus TCCC teve a homologação rejeitada pela Justiça. A decisão foi publicada pela 2ª Vara de Fazenda Pública de Maringá, que vai aguardar uma perícia sobre os valores apresentados antes de uma decisão definitiva. O juiz Nicola Frascati Júnior aceitou a recomendação do Ministério Público do Paraná, que se posicionou em março contra esse acordo da Prefeitura e a TCCC. O Ministério Público afirmou no parecer que não houve autorização do Poder Legislativo para o acordo e que o município não fez previsões orçamentárias para o pagamento das parcelas, o que estaria em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também, segundo a promotoria, faltava prova pericial dos valores. Na decisão, o juiz disse que não há certeza absoluta que o acordo traz benefícios à cidade. Eu vou abrir aspas aqui para o juiz Nicola Frascati nessa decisão. Abro aspas aqui. Nesse momento processual, não se pode afirmar com certeza absoluta que o acordo entabulado é benéfico à população maringaense. Pode ser que sim, como também pode ser que não seja. Essa certeza somente será estabelecida com a análise do mérito de lide, inclusive com a análise de prova pericial, que já deferida pelo juiz, a ser produzida sobre o crivo efetivo do contraditório por parte de todos os envolvidos no feito, em especial aos terceiros intervenientes, como é o caso do Ministério Público, fecho aspas aqui. O cálculo feito pela empresa aponta um prejuízo acumulado de 130 milhões. Por outro lado, o estudo encomendado pela Prefeitura mostra que o prejuízo ficou na casa aí de 90 milhões. Após as discussões judiciais, a empresa e a Prefeitura assinaram um acordo em 2 de março de 66 milhões, que é o que está em discussão aqui e não foi homologado pela Justiça. Luiz Neto, começa com você. Assertivo e tweet. Paulo, repetindo a fala do juiz Dr. Nicola Frascati, nesse momento talvez não poderia ser analisado dessa forma, mas o fato é, a dívida é muito superior a esse valor e um acordo é benéfico ao município sempre, né? Vai ter que pagar, isso aí é um direito que a empresa, um direito contratual, a despeito do que eu penso, se eu concordo ou não, é outra questão, mas um direito contratual assinado por um prefeito da época, dizendo que a empresa não poderia ter problemas financeiros, não poderia sair em desvantagem, e ela está cobrando desde 2010. Está cobrando há 12 anos de dificuldades, segundo a empresa financeira, de desacordos e desajustes que eles consideram que seja necessário que seja corrigido. Então, assim, esse é um caso que ainda vai dar o que falar. Concordo com a administração municipal. Eu acho que a gente fala tanto que alguns prefeitos deixam dívidas para os sucessores, deixam problemas para os sucessores pagar. Um exemplo disso é a trimestralidade, né, que era algo tão simples. Hoje passa dos 100 milhões de reais e quem tem que pagar é o povo. Então, que se resolva. Essas questões têm que ser resolvidas rápida, porque pesam nos cofres públicos e diretamente no bolso do contribuinte. Se o acordo foi menor ainda, é excelente. Quanto menos dinheiro público seja gasto para subsidiar a empresa, é melhor ainda. O transporte coletivo ele tem que ser barato, rápido e eficiente. Ninguém vai usar algo que está caindo aos pedaços, ninguém vai usar algo que é de má qualidade. Conclui, né? Seu comentário também podia ser um pouquinho mais rápido, conforme pedido pelo apresentador. Mas quem manda é o apresentador, não é você. Eu já pedi então duas vezes para você concluir. Obrigado. Vai, Ângelo Rigon, aproveita. Saudade do Vitor Martins. Vamos falar o seguinte, é a terceira perícia que vou fazer. Martins? Martins? Quem é o Vitor Martins? É o Delay. Saudade do Vitor Martins. Ele tá lembrando do amigo dele, Geraldo Martins. Faria. Duarte Faria. Vai. Essa é a terceira perícia que está sendo pedida. Vai sobrar no povo, na do povo, porque é a terceira. Chegamos num acordo que é muito difícil, diante de um contrato draconiano desse, feito pelo ex-prefeito, que o Neto não teve coragem de falar, mas foi o Silvio Magalhães Barros, e não foi em 2010, foi em 2011. Então, significa mais uma perícia, depois da FGV e FIP, que ninguém pode falar nada deles. Um acordo fechado por menos da metade do que a empresa pedia. Vamos pagar mais caro, como no caso da trimestralidade. No final das contas, não digo com a justiça porque ela não deu decisão, mas o Ministério Público, ele dá a entender subrepeticiamente que compensa mais você ser o Ricardo Barros e não cumprir a lei, não pagar a trimestralidade, deixar o pepino para estourar 3 décadas depois, do que querer fazer acordo com quem tem direito contratual a receber. E lembrando que política pública é transporte coletivo. Quem, Rafael? Sem analisar o mérito, né, da situação,
Mas nós sabemos que a prefeitura é uma das partes e a TCC também é uma das partes. Então, eu acho que o judiciário, assim como a intervenção do Ministério Público, são bastante benéficas, né, para a situação como um todo. Porque não estamos falando aqui de 100 mil reais, 10 mil reais. Estamos falando aqui de milhões, né, que vai ter, sim, impacto aos cofres públicos, por mais que esse acordo efetivamente é uma coisa benéfica aos nossos olhos. Mas, entrando no devido processo legal, nós temos que entender, sim, essas intervenções, e elas são, sim, bastante pontuais e que precisam ser respeitadas, e principalmente quando se refere à intervenção do Poder Legislativo. Então, eu acho que foi muito benéfico e que continue assim. Agnaldo Vieira. São duas ações que tramitam, né, na Justiça, e houve era desde 2011 até 2019 que se cobrava, e também nesse período da pandemia esse desarranjo financeiro da empresa em virtude das tarifas que não foram aumentadas conforme o contrato, e também desse período da pandemia. O pedido de homologação na Justiça desse acordo de 66 milhões, né, onde agora o município reconhece a dívida. Isso já fica claro, né? Então, que houve, caiu para 66 milhões, mas de qualquer forma o município reconhece a dívida. E o que é estranho é o posicionamento do Ministério Público em dizer que uma das coisas é que essa previsão orçamentária do pagamento desse valor deveria ter passado pela Câmara de Vereadores. E eu não sei onde estava o Ministério Público que não verificou quando a Prefeitura também pagou a trimestralidade. Outra coisa da família Barros, que foi quando não se pagou o gatilho inflacionário na época que o então prefeito Ricardo Barros era prefeito da cidade, e não pagou a trimestralidade aos servidores e virou algo em torno de 70 milhões. E a prefeitura, se não me engano, no primeiro ou segundo ano da gestão do Ulisses Maia, começou a pagar, e não houve nenhuma previsão orçamentária e também não passou pela Câmara. Então, isso que é estranho, esse posicionamento. Não sei se o Ministério Público apenas está verificando essa ação ou se tem algo diferente disso. Fernando Tupan, o Ministério Público colocou o dedo e o juiz não homologou, hein, o acordo entre a Prefeitura e a TCCC. Isso, pelo menos o Ministério Público agiu legal nesse momento, eu acho. Porque eu não concordo muito nesse socorro que as prefeituras precisam dar para as empresas de ônibus. Mas se está ali no contrato escrito, você tem que cumprir. Mas eu gostaria de saber se na época o Ministério Público abriu o contrato, correu atrás para ver que essa cláusula lesa o bolso do cidadão. Isso pode acontecer. Quem abre o negócio abre para ter lucro ou abre para ter prejuízo. A gente não pode bancar uma empresa, entendeu? Quando tem prejuízo, é a pior coisa do mundo. Olha, 66 milhões vocês estão falando aí. Se você desse 1 milhão para cada empresa, uma pequena empresa aí de Maringá, não seria um socorro, e tanto não ajudaria bastante? Teria mais pessoas envolvidas. A gente está concentrando o recurso apenas por uma empresa. Isso eu não acho legal. Eu acho que as empresas de ônibus, elas precisam entrar quando entra em licitação, sabe que precisa oferecer o melhor serviço, e se não oferecer o melhor serviço, vai ter prejuízo. Por exemplo, as prefeituras podem dar um jeitinho para as empresas meio que obrigarem o cidadão a usar o transporte coletivo. Uma delas é trancar o trânsito. Como você tranca o trânsito, Paulo Caetano? Você tranca fechando o sinal, anda um pouquinho, entendeu? Um caminho de ônibus que você... de carro que você leva 30 minutos, se você levar de ônibus 15, o cara vai pensar e vai utilizar um ônibus. Isso que nós temos que fazer. Okay. Não ficar dando socorro, conclui, Fernando. Dando dinheiro. O Ministério Público errou na época não ter entrado com uma ação contra essa cláusula que lesa o bolso do maringaense.
Pamela Bussolini. Paulo, me chamou a atenção tudo isso porque para a justiça é sempre benéfico um acordo, né? Inclusive se fazem grandes esforços para que os acordos aconteçam e as lides sejam solucionadas. Então, esse parecer do Ministério Público acompanhado da rejeição, né, até por parte do juiz, é algo que não é muito comum de se ver. Então, eu achei interessante, mas acredito e concordo aí em certa medida de que é preciso sim uma análise dos nossos vereadores sobre esses valores, né? Essa discussão toda. Já fiz aqui duras críticas à TCCC. Não sei se na pandemia houve esse prejuízo todo, né, da empresa, já que a gente viu que o serviço prestado ficou muito aquém do que deveria, né, e isso tem vídeos, tem denúncias, enfim, muitas e muitas são sobradas. Então, realmente, esse movimento, inclusive da Justiça, rejeitar um acordo, chama atenção e é preciso prestar atenção no que está acontecendo aí nesse imbróglio entre a TCCC e a Prefeitura.